e que também o atendimento na secretaria da igreja também está sendo feito pelo celular, o WhatsApp, porque o Luquinha, por uma questão de preservação, não está atendendo presencialmente. Então, se você precisar de alguma coisa na secretaria, você pode falar pelo celular, o número é o mesmo do telefone fixo da igreja, e também você pode, falar pelo celular. Que isso, estou repetindo, para quê, né? Irmãos, irmãs, boa tarde a todos. Eu queria, nessa noite, 5:45 ainda, falar com os irmãos que eu desejei muito estar aqui falando com vocês sobre esse tema que eu vou novamente abordar. Esses dias eu tenho sido incomodado a respeito de algumas coisas que nós temos enfrentado. E eu entendo que não há um lugar mais apropriado, um refúgio maior para a humanidade nesse momento do que a casa do Senhor. Porque aqui nós seremos alimentados no Espírito. Jesus, certa feita, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, vai dizer isso aí. Há uma parte em nós que precisa ser alimentada. Hoje eu fiquei muito tocado inclusive por esse momento também que o pastor Carlos falou sobre alimentação espiritual. Durante a pandemia, nós encontramos alternativas para a alimentação do corpo. Ainda aqueles que têm enfrentado dificuldade, muitas pessoas têm se levantado em obra social, ajudado e alimentado essas pessoas. E é necessário que se faça mais e ainda mais. Mas há um alimento que somente pode ser dado pela palavra de Deus. E esse nós recebemos ele através dos cultos, da leitura bíblica, dos momentos de oração, dos momentos de reflexão. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, no capítulo 2, nós vamos retomar um assunto que já falamos na reunião passada, quando eu ministrei, e eu gostaria de ser bem enfático a respeito daquilo que nós estaremos falando aqui. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, nós não temos uma luz que acende sobre o púlpito aqui, né? O pessoal da mesa, não tem não, né? Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Nós retornaremos a esse tema nessa noite, já começamos, falamos algo sobre ele na última vez que estivemos aqui. Opa, deu uma melhorada boa aí, joia, muito bom, obrigado, irmão. Muito bem. Queridos, nós temos vivido momentos de muita apreensão. E essa apreensão, ela é decorrente, em boa medida, do nosso desconhecimento sobre a nossa verdadeira natureza em Deus. Alguns episódios têm nos assustado. E quando eu estava preparando, pensando sobre aquilo que eu falaria nessa tarde, nesse início de noite para a igreja, Deus me levou, antes de falar sobre essa passagem, você deixa a sua Bíblia aberta aí, naquele momento que está relatado no Evangelho de João, no capítulo 4, se não me falha a memória, no verso 13, Jesus disse assim: olha, pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós aprendemos pelo Evangelho de João, no capítulo 15, que a água ela é muito bem tipificada, ela tipifica muito bem a própria palavra de Deus. Jesus fala assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E lá no capítulo 4, quando Jesus então encontra aquela mulher samaritana, ele nos faz ele nos traz um ensinamento muito forte, e que eu percebo que muitas vezes nós ouvimos essa palavra, lemos ela, compreendemos ela, ela nos traz uma revelação muito grande, e amanhã, quando eu ler ela novamente, ela é capaz de renovar o nível de revelação sobre a minha vida. Quantos entendem o que estou falando? O que a Bíblia diz é que a água, olha, Jesus dizendo: a água que eu lhe der será nele uma fonte que vai matar a sede dele, é isso? Não, irmãos, isso é pouco. Ao momento em que nós recebemos a água, e a nossa sede, então, nesse momento, ela é saciada. Mas há um momento em que agora nós mudamos a nossa condição. Nós já não somos mais passivos, nós somos sujeitos ativos. Então a Bíblia diz que quando essa água entra em mim, não é mais uma questão de eu satisfazer a minha sede, mas pelo contrário, é uma questão de eu jorrar em mim essa palavra, e para que outras pessoas também possam ser alimentados. Entende o que estou falando? Se alguém entende, pode dizer amém aí. Beleza? Jesus, ele sempre, ele não nos responde na medida em que nós desejamos, ele sempre amplia um pouco mais, porque Efésios diz isso: Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, Jesus diz isso para aquela mulher, falou: olha, qualquer pessoa que beber dessa água, se de fato beber dessa água, ela vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. E eu pensando sobre isso, eu também fui levado a refletir sobre uma outra passagem, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, se não me engano, em que o apóstolo diz assim: irmãos e irmãs, olha, prestem atenção como ele diz: se esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres. Irmãos, essa passagem ela mexeu comigo, porque o que ele está falando diante daquele versículo ali, é que muitas vezes os meus olhos estão voltados em Deus, estão voltados para uma prática espiritual, numa perspectiva somente terrena, e somente desse momento em que estamos vivendo. E quando assim eu ajo, quando assim eu penso, quando assim eu digo, quando assim eu vivo, eu me coloco numa condição de um dos seres mais miseráveis dessa terra. Quando a igreja trabalha somente a perspectiva desse mundo temporal, ela está levando as pessoas a experimentarem a maior miséria espiritual. Olha o quanto isso é grave. Daí a necessidade de nós pegarmos essas escrituras e abrirmos isso aqui e buscar em Deus alguma coisa que possa nos projetar a algo a mais que seja do que aquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou sentindo.
Nós precisamos extrapolar os nossos sentidos naturais. Nós precisamos penetrar nas regiões celestiais. Olha que coisa, em Efésios diz isso, capítulo 1, verso 3, diz, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Olha só, aonde? Nas regiões celestiais. Então agora nós temos aqui uma quantidade de passagens bíblicas que nos chama a penetrar naquilo que é oculto aos olhos naturais, mas que é real. Porque essa própria carta aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados. E olha só, os mundos, entende, irmãos? Irmãos, entende? Diga amém ou não? Amém. Entende a palavra mundos? Nós vamos falar sobre isso, qualquer hora. Que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que se não vê. Então, a Bíblia está sempre nos chamando a projetar a nossa visão, a nossa mente, a nossa compreensão, a coisas que vão além daquilo que nós estamos experimentando, sentindo, ouvindo. E esse é o meu propósito nessa noite, caminhar junto com você, nesse texto bíblico aqui. Nós vamos caminhar por ele. Vamos também falar um pouco também, a irmã ao final ministrando aqui, eu ainda falei com o Maurício, que logo que eu entrei nessa igreja, eu comentei com ele, nós tivemos aqui uma conversa rápida, sobre essas questões espirituais, e a irmã então dizendo lá sobre Romanos capítulo 5, né, que fala que de algumas coisas que nos afastam do amor de Cristo. Os irmãos lembram que ela diz: nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas o fato é que às vezes, irmãos, sem a gente penetrar nesse campo, nessa dimensão espiritual, nós nos tornamos enfraquecidos e miseráveis. E não raramente nos afastamos do amor de Cristo. Mas o que ele diz é isso, nada. Mas ele diz dentro de uma perspectiva. Esse é o capítulo 5 de Romanos. O capítulo 5 de Romanos, ele começa dizendo assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos chamando a uma justificação, a um ajustamento, a um encontro, a uma testificação, a uma aproximação, mas agora é no campo espiritual. E aí ele vai desenvolvendo todo o capítulo 5 até chegar lá naquele momento. Mas começa por ali. Se eu não compreendo, se eu não estou ajustado, e ele diz, justificados, pois, ou ajustados, pois, mediante a fé. Então tudo começa aí. Eu preciso de me ajustar, você precisa se ajustar, você que está nos assistindo, precisa se ajustar àquilo que são as coisas espirituais. Portanto, vamos nessa noite fazer como o Senhor nos ensina no Evangelho de Mateus. Ele diz, quando você for falar comigo, fecha a porta atrás de si. Você está me ouvindo e você está angustiado. Não deixa isso te atrapalhar. Tem um monte de coisa te atrapalhando aí. Fecha a porta atrás de si. Quantos querem fechar a porta atrás de si nessa noite? Vamos fazer esse exercício. Vamos entender o que Deus tem para nós, no nome de Jesus Cristo. Aqui, quando o escritor da carta aos Hebreus está falando sobre isso, ele fala depois de uma série de ensinamentos e de uma repetição
de textos que estão nos livros de Salmos. E durante algum tempo, irmãos, eu confesso que antes de ter uma comunhão maior com a palavra de Deus, sempre uma pergunta, ela queimava no meu coração. E a primeira pergunta era: será que Jesus Cristo de fato pisou nessa terra? Hoje, pela manhã, eu estava ouvindo um programa de rádio e lá cantou uma música sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Me deu um desejo tão grande assim de um dia estar em Jerusalém e ver aqueles lugares ali que experimentaram o pisar dos pés do nosso Mestre. Essa dúvida, ela muitas vezes foi gerada no meu coração. De tão maravilhosas que são as coisas pertinentes a Deus, eu falava, antes de conhecer o Senhor, antes de ler as Escrituras, eu falava, seria Jesus um espírito? Coloca em aspas no que o pastor vai falar, amém? Seria Jesus um espírito evoluído? Ou será que Jesus pisou nessa terra, de fato? Mas quando eu citei aqui o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, lá também o apóstolo Paulo fala, olha, de fato Jesus ressuscitou. Isso é uma verdade, isso é uma pedra, no bom sentido. E aqui nesse versículo nós vamos falar sobre isso. E eu quero ler calmamente com você o verso 14 e o verso 15, desse segundo capítulo da carta aos Hebreus, porque essa carta aos Hebreus, e eu quero animar você nessa noite, em nome de Jesus, a chegar na sua casa e ter uma prática de leitura de toda a Bíblia novamente, para que nós possamos recuperar aquele primeiro amor da igreja, onde nós comíamos, num sentido figurado, essa palavra. Isso é muito importante. Eu tenho um amigo que vai ao meu escritório 5, 6 vezes ao ano, e eu presto serviços para ele, e ele já é um homem idoso, é um homem muito bom, eu gosto muito dele, e já são 5 ou 6 anos que eu tenho trabalhado para ele, e toda vez que ele vai lá, ele fala assim, Horácio, eu gosto de vir aqui, porque eu quero aprender um pouquinho das escrituras, da Bíblia, né? E eu também lá na minha comunidade, ele tem lá a comunidade religiosa dele, onde ele leva ensinamentos. E então ele vai lá e eu começo a conversar com ele, eu abro a Bíblia, falo com ele, mostro e tal. E dessa última vez agora, ele olhou para mim e falou assim, Horácio, eu quero conhecer essas escrituras. Ele está com mais de 80 anos de idade. Com certeza será um Abraão em nome de Jesus, amém? E eu queria que eu vim aqui para olha só, eu vim aqui para te perguntar isso, irmãos, olha só, hein? Numa época dessa, o cidadão sai do outro extremo da cidade, vai no meu escritório e pergunta assim, eu quero entender esse negócio aqui de fato mesmo. E eu vim aqui para te perguntar, qual livro? Eu começo pelo Novo ou pelo Antigo Testamento? Por onde eu começo a leitura da Bíblia? Por que eu estou falando isso para os irmãos e para a igreja? Porque o livro de Hebreus, especialmente, ele vai trazer luz sobre todo o Antigo Testamento. E nas Escrituras Sagradas não existe alguma parte que tenha predileção sobre a outra, não existe essa de, nós já estamos no Novo Testamento, porque
o Novo Testamento ele nada mais é do que o Antigo Testamento explicado em outra linguagem, explicado dentro das circunstâncias, explicado dentro da vida real, não no laboratório, mas agora na vida real. Por exemplo, o Antigo Testamento fala que o povo de Israel caminhou pelo deserto 40 anos. E quantos de nós, com 40 anos, estamos andando em roda e ainda não encontramos o sentido da nossa vida? Encontrar o caminho é uma coisa, mas encontrar o sentido é diferente. Para você, presta atenção no que eu vou falar para você, você vai entender isso. Para você ir a Uberlândia, não há outro caminho a não ser a BR-050 e essa MG-9. Esse é o caminho. Mas o sentido muda tudo. Porque se você pegar a BR-050 no sentido contrário, você vai sair em Catalão. Quantos entendem o que estou falando? Então, às vezes, irmãos, nós temos o instrumento certo, nós estamos no caminho certo, mas precisamos também tomar o sentido certo para que as nossas vidas sejam edificadas e que esse alimento espiritual, de fato, penetre no nosso espírito e nos dê consistência espiritual, que é o que nós mais precisamos para enfrentar os dias que temos vivido ultimamente. Amém? Muito bem. Então, leia bastante, mas leia de uma maneira especial também o livro de Hebreus. Ele vai abrir a sua mente para tudo. Ele vai nos explicar, vai nos ensinar em detalhes. Talvez você tenha lá na sua casa a Nova Versão Internacional, é uma ótima versão, mas nós temos outras versões também. A mesma Bíblia que você tem lá, você pode pegar ela, ela vai ajudar muito a Deus falar com você. Não somente Deus falar, mas eu e você percebemos quando Deus fala conosco. Porque às vezes Deus está falando, mas nem sempre nós estamos ouvindo. Nós temos um caso desse na Bíblia, teve uma mula que ouvia Deus falar, mas o cara não ouvia Deus falar. Sabe, irmãos, são tudo maneiras, olha só, isso é um fato, está narrado na Bíblia. São maneiras de Deus falar nas circunstâncias e que nem sempre nós atentamos para isso. Mas vamos então ao texto de Hebreus capítulo 2, verso 14. Ele está dizendo assim, depois dele falar algumas coisas, né, ele vai falar primeiro que, no capítulo 1, que Jesus é superior aos anjos, depois fala sobre a nossa negligência em viver essa palavra, e depois no verso 14, ele vai dizer assim, olha, portanto, ou seja, quando ele diz portanto, ele está se referindo a tudo que ele falou anteriormente. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 13, tudo aquilo agora deu base para o que ele vai falar a partir de agora. Por isso que é importante nós lermos a completude. Então não há um livro que seja melhor do que o outro, porém o livro de Hebreus, ele nos abre bastante o entendimento para fazer essa ligação e essa indispensabilidade do Antigo Testamento. Nós estamos vivendo no período da graça, mas percebam bem, nós só entendemos a graça quando olhamos para a lei. Não tem como dissociar. Diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Esse versículo, quando ele termina o versículo 15, ele está desenhando para mim e para você, percebam isso com clareza, eu não sei se está sendo projetado, está projetando aí? Percebam com clareza o final do verso 15, ele fala de um povo que estava escravizado pelo medo da morte.
Queridos, nós já não vivemos mais o período daquela escravidão da senzala, mas há uma prisão dentro de mim, de você e de toda a humanidade. Não é no Brasil, irmãos, é na Argentina, nos Estados Unidos, em Cuba, no Chile, na Rússia. Há uma quantidade enorme, um contingente enorme de pessoas que andam escravizadas pelo medo da morte. Parece que Deus estava naquele dia desenhando uma igreja que com toda razão, com toda certeza tem se preservado. Isso é indispensável. Eu estou aqui pregando para vocês sem máscara, porque estou a uma distância de mais ou menos 6 metros da próxima pessoa, e nós temos todo o cuidado aqui conosco, e nós temos que ter esse cuidado de usar máscara, enfim, todas aquelas prescrições que nós já estamos bem a par disso. Mas mais do que isso, irmãos, e apesar disso, nós temos uma humanidade que está escravizada pelo medo da morte. Eu não quero com isso dizer para você, não tenha medo da morte, tire essa máscara, pelo contrário, aliás, muito pelo contrário, preserve-se, cuide-se, sabe? Assim que você tiver oportunidade, vacine-se também, faça tudo conforme a ciência manda. Mas o que eu estou falando aqui não são de coisas naturais. O que eu quero falar com você é como nós temos visto a morte. Porque o fato, queridos, é que o destino de cada um é diferente. Uns prosperarão, outros não. Uns adoecerão, outros não. Uns terão uma boa família, outros enfrentarão dificuldades. Mas uma coisa comum a todo ser vivo, a morte. E para isso nós temos a palavra que nos traz o consolo, e ela está diante de nós, e nem somente no livro, através do papel, mas no nosso celular também. Então nós precisamos abrir a nossa mente sobre essas questões espirituais para que, se a morte nos encontrar, ou encontrar qualquer um de que nós amamos, ainda que haja a dor terrível da separação, irreparável, mas que haja a compreensão diante da dor. Por isso que Romanos capítulo 5 diz, a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele termina o verso 15 desenhando o que nós vivemos hoje no planeta Terra. Mas veja bem, olha quantas coisas que esse versículo nos ensina. Ele começa dizendo, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele está se referindo a mim e a você. Se você é de carne e sangue, dê um amém aí, deixa eu ver. Amém. Aleluia, olha aí. São pessoas de carne e sangue. Ele, e agora ele está se referindo a Jesus, o Jesus também participou dessa condição humana. O que ele está dizendo aqui para mim e para você, respondendo aquilo que eu falei no início do nosso momento aqui. O escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para um povo que tem um monte de livros na mão, que são os hebreus, que foram os primeiros detentores da palavra de Deus. Eles tinham a palavra na mão, a palavra dos profetas todos, tinham o livro da lei na mão, mas faltava-lhe ainda a revelação. Esse era o povo hebreu, mas muitas vezes esse é o povo
daqui, da terra. Nós, os gentios, que recebemos também essa palavra e agora temos ela. Precisamos mais do que uma boa Bíblia. Precisamos de entender essas coisas. Então ele está dizendo, olha, visto que os filhos são também de carne e sangue, ele, agora se referindo a Jesus, ele participou dessa condição. Então ele está dizendo para mim, e quem sabe para você, que de fato Jesus esteve nessa terra, ele pisou nessa terra. Como nós percebemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, e o verbo tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Como João diz, olha, as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram. A Bíblia diz também, se não me engano, em Filipenses, que Jesus ele se fez homem e foi reconhecido em figura humana. Em algum lugar esse homem pisou, ele passou. Eu e você não tivemos oportunidade de ouvir as coisas que ele dizia, mas ele falou, olha, não vos deixarei órfãos. Boa noite. Acho que não está dando horário aí não, né, pastor? Está parecendo a CPI da Covid, já venceu o meu tempo? Não. Ai, Deus. Então, queridos, esse homem andou por aí. Ele andou por aí. Ele respirou. Ele teve sede. Ele teve fome. Ele esteve cansado. Ele esteve nervoso. Houve um momento em que ele mandou os discípulos entrarem no barco, e ele também entrou, e esse barco começou a balançar, e esses homens ficaram todos apavorados, e Jesus levantou, mal-humorado, falou, até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Irmãos, ele não foi um delírio, ele não foi um anjo que passou por aqui, ele não foi um espírito evoluído, entendam o que eu estou falando para vocês, ele se fez carne, ele foi um bebê. Isaías capítulo 9, se não me engano, verso 6, fala sobre isso, e já sendo profetizada a vinda dele, falou, e o governo estará sobre os seus ombros. Glória! É o que ele está dizendo aqui, ó. Jesus participou da minha condição, da sua condição. Quais são as tentações que você tem enfrentado? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Olha só, é o texto bíblico, irmãos. Não é a opinião do pastor Horácio, é o texto bíblico. E que não pecou em nada. Também é o texto bíblico. E ele continua então, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Outro questionamento que eu tinha, você que está me assistindo aí da sua casa, pelas redes sociais. As pessoas dizem, se Jesus viesse hoje aqui, eles iam matá-lo. Irmãos, Jesus não foi vítima, presta atenção nisso, ele não foi vítima. Ele foi parte de um plano de Deus. A Bíblia diz, Pedro escrevendo a carta dele, ele fala, olha, o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Jesus, ele não foi vítima de uma sociedade que se tornou violenta, não, irmãos. Quando ele está no Getsêmani e os soldados vêm te prendê-lo,
ele volta a reafirmar isso, que ele mesmo pergunta aos soldados: quem é que vocês estão procurando aí? A Jesus? Sou eu. E quando ele falou isso, os soldados caíram. Porque a Bíblia diz que ele se entregou. E agora tem uma outra coisa muito importante aqui, que diz que somente na condição humana ele haveria de vencer o diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus poderia ter um plano B. Deus não precisaria de mim e de você para vencer o diabo. Tem uns anjão lá no céu que come menos do que nós, dá bem menos trabalho do que nós, irmãos. Não dá problema. Deus poderia eliminar o diabo com isso aí. Mas a Bíblia diz, no livro de Jó, no capítulo 42, diz assim: bem sei que os seus planos não podem ser frustrados. Deus colocou o homem na terra, eu e você, para que nós governássemos na terra. Portanto, o diabo haveria que ser vencido por mim e por você. E na carta aos Romanos, ele vai dizer, se não me engano, no capítulo 16, não me lembro mais, vai dizer assim: e em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás aonde? Debaixo de vossos pés. Olha que coisa, queridos. O problema é que às vezes nós estamos debaixo do pé de Satanás. E aí nós estamos na condição invertida. Nós deveríamos reinar, controlar, manter o controle, manter a direção da palavra, porque Jesus, quando ele ressuscita, ele diz isso em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada, e Deus nos deu autoridade. O Salmo 115, no verso 16, diz: olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então cabe a mim e a você governar sobre a nossa casa, sobre o nosso local de trabalho, sobre o lugar onde nós estudamos, onde nós frequentamos, porque isso é um presente de Deus. Portanto, tem que ser controlado por mim e por você, e não pelo diabo. Quantos entendem que estou falando isso aí? É isso, queridos. Diz a Bíblia que para que por sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo, irmão, sabe como é que ele vai morrer diante de nós? Quando nós morrermos. Eu não me refiro à morte física, porque essa é a consumação da obra, porque na carne, a carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Mas enquanto eu e você quisermos viver para nós mesmos, o diabo reinará sobre onde nós estivermos. O diabo só morre quando nós morremos. Mas morrer para aquilo que são as concupiscências da nossa carne, aí sim ele é derrotado. Aí está toda a coisa. E sabe o que é o diabo? A palavra diabolos tem vários significados. Ela tem lá a sua etimologia no grego, tem também do latim. Mas o diabo significa, em suma, aquele que separa. E o diabo, preste atenção no que eu vou te falar. O diabo, ele pode te dar uma casa nova,
para te separar de Deus. Escandaliza com o que eu estou falando para você, né, irmãos? Sabe por que isso? Você vai ver isso em Mateus capítulo 4. O que ele oferece para Jesus? Todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares. Quem prometeu isso, irmãos, não foi Jesus. Jesus nos ofereceu coisas bem maiores do que os reinos desse mundo, do que as casas desse mundo, do que as delícias desse mundo, do que os prazeres desse mundo. Porque Ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque às vezes nós temos todas as posses naturais, mas a nossa vida espiritual está uma miséria, nós estamos andando de 4. Os irmãos do louvor já podem subir, nós já estamos concluindo. E eu queria que termine esse momento nosso, agora que nós já entendemos que Jesus não foi vítima, de que Ele cumpriu um propósito no seu nascimento, mas Ele também cumpriu um propósito na sua morte. Preste atenção, o triste não é a morte, o triste é uma morte sem propósito. No Evangelho de João, certa vez, deu um B.O., porque a palavra não fluía, o louvor não fluía, estava tudo quadrado, o pregador estava meio estressado, e todo mundo começou a ir embora. Alguns disfarçados, levantavam, olhavam de lado. E aí Pedro falou: Senhor, dura essa palavra aí, maneira, que tal o senhor não pagar de um pastor mais alegre, mais feliz? Coloca umas piadinhas aí na história aí, né? É uma versão mais, vamos dizer assim, mais ultramoderna da Bíblia, né? E Jesus falou assim: ó Pedrão, seguinte, mano, na moral, não leva a mal não, mas se tu quiser, te manda também, bicho. Bicho é demais, né? Essa é uma palavra muito antiga, né? Mas se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele falava isso: rapaz, você quer ir embora? Não tem problema não. Mas Pedrão não era bobo, falou: rapaz, que isso aí? Pega leve. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos essa noite? Preste atenção. Eu estou certo de que aqueles escravos pregados em Jesus, com certeza, não doeram tanto quanto ver a mim e a você descumprindo o propósito de Deus. Porque aquela dor, ela duraria mais algumas poucas horas, mas o meu destino e o seu seria eterno, na sombra.
A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. João capítulo 3, por volta do verso 15 ao 16. Mas quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que a condição humana permanece a mesma para aquele que não tem o Filho. Mas um pouquinho antes, no verso 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem a vida eterna não tem medo da morte. Vai tomar todos os cuidados necessários, mas vai estar tranquilo, que ainda que se um dia for levado, sabe para onde vai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, fique de pé. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você que está aí na sua casa, você que recebeu essa palavra no seu coração, onde você estiver, se você tiver a oportunidade de ficar de pé aí na sua casa, você que está aqui também, feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar e falar com Deus. Deus Pai, como sacerdote nessa casa, eu quero orar pelas pessoas que estão nos acompanhando, seja presencialmente, seja pelas redes sociais, e pedir ao Senhor, ó Deus, que nessa noite, em nenhuma dessas casas, falte o pão natural, mas sobretudo, ó Deus, que o pão espiritual seja abundante em nome de Jesus. Senhor, nós entendemos pela sua palavra que o seu nascimento teve um propósito. O Senhor não foi um a mais que poluiu esse planeta ou que consumiu a natureza. Pelo contrário, a sua palavra diz que todas as coisas foram criadas pelo Senhor, e sem o Senhor nada do que foi feito se fez. E é a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que ao final desta reunião eu oro e clamo em favor das pessoas que nos acompanharam nesses minutos aqui durante esta reunião. Que a Tua paz venha sobre toda a casa, sobre toda a carne que tem recebido o Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos terminar cantando uma canção ao Senhor. Ao final dela nós estaremos já concluídos. Que Deus possa te dar uma semana de graça, que você enxergue muito mais do que os seus olhos naturais podem ver. Vamos cantar antes de irmos embora, porque nessa canção também estão as palavras de vida eterna em nome de Jesus. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em tua família, o seu sangue me comprou. Eu Não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Levante suas mãos ao alto, cante. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia, Deus abençoe você. Guarde a sua semana, guarde a sua casa, guarde a sua família. Te dê graça, te dê sabedoria, que você possa sempre viver os seus dias com os olhos voltados para o alto, e que os propósitos de Deus marcados para a sua vida se cumpra cabalmente em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, e Deus fale profundamente com você em nome de Jesus.